os novos da igreja do amanhã, os homens e as mulheres do amanhã que irão ser, meus amados, pregadores, discipuladores, os adoradores do nome de Jesus. Que a graça do Espírito venha os conduzir nessa jornada, meu Deus, para quando eles conosco, não desviar da presença do Senhor, sendo guardado pelo teu Espírito em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6. Há dias que eu não compartilho a palavra aqui, né, irmãos? E hoje o Senhor providenciou para que eu pudesse compartilhar a palavra. Não vou usar o microfone porque eu não vou contar, irmãos. Eu vou falar para que você entenda a palavra de Deus. Juízes capítulo 6. Amém? A palavra do nosso Deus diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele entregou nas mãos dos medianitas, e os medianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para se esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os medianitas, os melequitas e outros povos da região leste deles invadiam e acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho de Gaza e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumento. Ele subia trazendo os seus animais, suas tendas, vinha com enxame de erva e ouro. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadia a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele enviou um profeta e diz assim: o Senhor Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Também disse a vocês: eu sou o Senhor, seu Deus, não adorem outros deuses dos amorreus, cuja a terra vive, mas vocês não me deram ouvido. Então o anjo do Senhor veio e assentou em uma grande árvore de afronto que pertencia ao berezita Joás. Gedeão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de pressar uva para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gedeão: e o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Senhor, Gedeão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Só até aí. Amém. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós observamos que Deus, ele cumpre com a palavra, ele zela pela palavra dele. E a Bíblia é bem clara para nós que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para ele vazia. Ela vai fazer aquilo que agrada a ele. Mas muitas das vezes nós não prestamos atenção no que Deus fala. Quem leu as Escrituras Sagradas vai observar que quando o povo é prometido uma terra para ele, lá no livro de Gênesis, Deus faz a exigência para que quando eles entrassem naquela terra, que tirasse todo mundo de lá, exterminasse todo mundo. Mas quando o povo entrou naquela terra, irmãos, eles não tiraram todo mundo. Eles permitiram que um povo de mulheres e crianças ficassem na terra. E quando Gedeão estava liderando o povo, ele guerreava, ele levava o povo a orar, ele levava o povo a cultuar, ele corrigia os excessos. Quando havia ali alguma coisa, Gedeão fazia cumprir a palavra de Deus, mesmo que fosse dentro da sua família, fazia cumprir a palavra de Deus. Mas eles não expulsaram completamente os medianitas daquele povo. Repito para os irmãos que diz do Pentateuco: um pequeno grupo de mulheres e crianças fugiu. E foi passando-se décadas e aquele pouco grupo cresceu. E o povo
que eles não expulsaram, eles permitiram que alguns ficassem no meio deles. Discretamente aquele povo foi crescendo, foi aumentando em número e quantidade. E o povo de Israel começou a abandonar a fé em Deus e começou a praticar a fé no Deus daquele povo. Se você ler a Escritura Sagrada, você vai ver que a Bíblia fala que o pai de Gedeão abandonou o Deus Todo-Poderoso no capítulo 6 e foi adorar Baal. Ele construiu um poço sagrado, ou seja, voltar para Baal dentro da sua casa. Aquilo entristeceu tanto o coração de Deus, entristeceu tanto o coração de Deus, e Deus viu que eles estavam fazendo aquilo que Deus reprova, que Deus havia dito: não faça isso. Irmãos, se você não quer que Deus destrua aquilo que você tem, não vá contra Deus. Tem muitas pessoas que acham assim, mas Satanás que está destruindo. Não, irmãos, nem tudo que acontece na sua vida é Satanás que está destruindo, é Deus. No livro de Eclesiastes diz para mim e para você assim: por que deixar Deus destruir aquilo que você quer destruir? Se você faz aquilo que o Senhor reprova, Ele vai ficar contra você. Quando nós começamos a ler aqui, nós observamos que Deus permitiu que os inimigos de Israel fossem contra ele, porque eles colocaram entre eles e o Deus deles, eles colocaram os deuses daquela terra, qual Deus havia dito nos livros de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, Número, Deuteronômio. Josué havia repetido para eles, a lei da Torá tinha repetido várias vezes para ele, para não praticar o culto a esses deuses, mas eles praticaram, e colocou os deuses dele entre os deuses daquele povo, entre o Deus Todo-Poderoso. E Deus permitiu que eles viessem atacar, que eles viessem massacrar. E observe que me chama muita atenção, tem dois fatos que me chamam a atenção aqui. Eles eram tão poderosos, por que eles não tomaram a terra de volta? Por que eles não tomaram a terra de volta? Eles permitiram que Israel ficasse na terra ali, mas uma vez por ano eles vinham e saqueavam tudo e levavam para eles. Sabe por quê? Porque o adversário é assim: ele não vai tirar de um certo lugar que está te causando sofrimento, porque Deus te deu aquilo. Mas aquele lugar que Deus te deu está causando sofrimento, está te machucando. Mas por que o adversário te tira dali? Porque quando você começa a ser abençoado, quando você começa a ter felicidade na vida sentimental, na vida familiar, na vida financeira, o adversário vem como um gafanhoto, diz a Bíblia aqui, que eles vinham como um gafanhoto. E qual é a função do gafanhoto? É devorar. O gafanhoto não fica na plantação, ele vem, devora e vai embora. Ele sabe na estação certa de voltar e devorar a plantação. Assim o inimigo de Israel sabia que na época da colheita, que a colheita já tinha sido feita, que os animais já estavam gordos e que eles estavam ali tranquilos, eles vinham e saqueavam, deixavam eles pobres, que não tirava tudo, deixava um pouco para eles sobreviver e plantar, para eles buscar novamente. Se você quer que Deus te abençoe, não coloque nada entre você e Deus. Não coloque a sua vida financeira entre você e Deus. Não coloque sua vida familiar entre você e Deus. Não coloque sua vida sentimental entre você e Deus. É você e Deus. Quando a palavra do Senhor nos revela no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, é bem claro a palavra de Deus, que muitos estão distorcendo ela para trazer certos prazeres pessoal e para não assumir responsabilidade. Eles distorcem a palavra procurando colocar uma heresia no coração do homem e da mulher que conhece a Deus, quando a palavra fala no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, busque, pois, em primeiro lugar o reino do céu e a tua justiça, e essas coisas não serão acrescentadas. Quando Israel abandonou Deus, ele permitiu que os inimigos dele viessem. Ano após ano, foi 7 anos. Foi 7 anos. Mas não era a primeira vez que aquilo havia acontecido. Anteriormente, se você pegar o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai ver Deus falando a mesma coisa. Deus permitiu, porque Israel fazia aquilo que o Senhor reprova. Se você levantou a mão, aceitou Jesus e está fazendo aquilo que o Senhor reprova,
pode ter certeza que você vai passar por certas situações. O povo de Israel estava escondendo em cavernas, tinha casas confortáveis, estava escondendo em caverna. É sabido e ensinado para essa igreja. Quando Josué entrou naquela terra, ele conquistou 31 nações. 31 nações, 31 países ele conquistou, e agora Israel estava escondendo, porque quando ele entrou naquela terra ali para conquistar a terra prometida, ele entrou com a força do Senhor, mas quando ele se instalou na terra prometida, eles começaram agora a entrar numa zona de conforto, começaram a entrar numa zona de tranquilidade, de paz, e eles esqueceram de cultuar a Deus e começaram agora a preocupar com a sua vida, em arar o campo. Escute, ele estava arando o campo, ele estava cuidando dos seus animais, ele estava cuidando da sua família, a ponto de esquecer os mandamentos de Deus. Por isso Gedeão aqui fala com o anjo o que foi feito das promessas, dos feitos, porque o pai dele estava cultuando Baal, o pai dele estava adorando Baal, o pai dele estava lá fazendo aquilo que o Senhor não aprovava. No capítulo 7 você vai ver que quando nós observamos isso, irmãos, quando você coloca qualquer coisa entre você e Deus, pode ter certeza de uma coisa: o mal vai vir sobre a sua vida. Ah, mas é o diabo. Irmãos, cuidado em acusar o diabo. Não estou sendo advogado dele. Cuidado em você acusar o diabo, porque naquele dia, eu digo isso, não é com tom de brincadeira, eu digo isso com autoridade do Espírito Santo que há em mim, pela graça e a misericórdia do sangue de nosso Senhor e Salvador que foi derramado no madeiro. No dia do julgamento, o adversário ele vai se defender do homem que hoje deixa de fazer a vontade de Deus, porque deixou o seu coração encher de orgulho e de vaidade. Ele deixa de fazer a vontade de Deus porque está com ranço dentro do coração, com picuinha, com mágoa, ou tem alguma coisa mais importante de poder fazer. Ele coloca qualquer coisa na frente de Deus. É instante, nós vemos o irmão dizer aqui: me alegrei quando vamos à casa do Senhor. O salmista dizia isso: alegrei quando isso é a casa do Senhor. Mas tem pessoas que não têm mais alegria de ir na casa do Senhor, porque está colocando obstáculo, está colocando dificuldade, está colocando tanta coisa entre ele e a sua obra, entre ele e seu ministério com Deus. Escute isso: não coloque nada entre você e Deus, porque a partir do momento que você colocar qualquer situação entre você e Deus, ah, mas eu estou sofrendo. O povo chegou em Mirimbá. Moisés estava ali velando o corpo de sua irmã Miriam. Ele estava de luto, uma tristeza profunda. Irmãos, eu não conheço tristeza maior do que você estar ali em volta de um caixão de uma pessoa que você ama. Ainda mais sangue do seu sangue, pele da sua pele, osso do seu osso, carne da sua carne, sangue do seu sangue. Uma dor que a machuca. Uma pessoa que você conviveu com ela durante anos. Viveu, conviveu, comeu, bebeu, conversou, brigou, sorriu, e quando você está ali velando o corpo daquela pessoa, uma tristeza te invade, mas nem isso você pode deixar impedir você de ter intimidade com Deus. Quando ele chega em Mirimbá, o povo começa a reclamar, começa a murmurar, começa a falar uma coisa, começa a falar outra. Moisés, você nos tirou do Egito, nós tínhamos água filtrada, nós íamos beber água fresca, mas você nos trouxe para morrer de sede aqui, e os nossos filhos morreram à mão dos nossos inimigos. Moisés vai se queixar para Deus. Deus, com a sua misericórdia, fala: Moshe, fala para a rocha da água. Mas o sentimento de Moisés estava tão abalado que ele colocou o seu sentimento pessoal entre ele e Deus. Ele não pode nem culpar a murmuração e a reclamação do povo. Ele não tem nem o direito de reclamar, de colocar: é culpa desse povo que me fez. Ele não tem. Você não tem o direito de colocar culpa nos seus atos, nas outras pessoas, porque foi Deus que chamou você, não foi as outras pessoas. Deus entregou o cajado na sua mão, não foi na mão de outras pessoas. Foi no sonho que Ele te revelou, não foi para outras
ele já deu a lista que não separaria. Moisés chega irado, com um sentimento orgulhoso dele ali, de estar sentindo fragilizado, e bate na rocha. Ele bateu. Imediatamente o Eterno fala: porque você não deu motivo como irmão me ser glorificado, você não vai entrar na terra. Responsabilidade é sua. Às vezes Deus permite certas coisas acontecerem para você lembrar da onde Ele te tirou e para onde Ele quer te levar. E a responsabilidade que Ele colocou no seu ombro dói. É pesado saber que você tem uma responsabilidade que não foi dado para outro. Que não foi dado para outro. Mesmo Miriam morta, a pessoa que ele mais amava, era o último irmão dele, estava morto ali, ele não tinha direito de se fragilizar. Ah, mas Deus foi duro com Moisés. Não, foi não. A responsabilidade foi entregue para você. Amém. Por que você não recusou naquele momento? Por que você disse, não quero? Mas você sentiu a graça de Deus, sentiu o conforto do Espírito Santo, sentiu a graça de Deus te embalando no colo. Não foi nem pelo carro, mas foi pelo embalo do Espírito de Deus, aquela coisa gostosa que você sentiu naquele momento. Sentiu-se uma pessoa tão importante naquele momento, que agora deixa essa importância de lado para viver o seu próprio sentimento egoísta. Algumas pessoas dizem, mas por que queria um carro? Não. A maioria das pessoas é porque quando o Espírito fala, ele sente, pegou no colo, balançou, embalou para lá, sentiu aquele momento gostoso. Eu sou importante, alguém se importou comigo, alguém se importou comigo e aceita. Aleluia. Mas esquece da responsabilidade que está aceitando também. Moisés não pôde entrar. Quando os medianitas, os melequitas vinham como um gafanhoto ali, porque tinha feito alguma coisa que o Senhor reprova, então o Senhor não deixou tirar da terra prometida, mas deixava eles vendo seus bens indo embora, sua comida indo embora, sua roupa indo embora, seu gado indo embora, sua felicidade indo embora, a sua paz indo embora. Todo ano eles viam aquilo, até que Gedeão chega no lagar e começa a questionar. O anjo não desceu ali por uma casa, não. Gedeão saiu porque ele não podia orar lá dentro da casa dele, no seu plano, no meio da sua família, na sua cidade, ele não podia orar. Ele escolheu um lugar reservado no lagar e foi falar com o Senhor. Por que não? Por que não podia? Porque o seu pai adorava Baal. Baal, um demônio. O pai dele adorava Baal. Se você ler, continuar lendo o texto, você vai ver a partir do versículo 23 até o capítulo 7. Ele tinha que quebrar primeiro o altar de Baal. Deus quer que você quebre os compromissos que você fez com os homens, com mulheres, que está impedindo você de ser aquilo que Ele chamou para você ser. Ele entregou o cajado, foi na sua mão. Não foi na mão da sua família. Não foi lá no emprego onde você trabalha. Não foi para o seu vizinho. Ele não entregou o cajado para você chegar e encostar lá no hospital lá e deixar lá no hospital lá o cajado encostado. Ele não chegou e entregou o cajado para você colocar na porta de um cemitério. Ele não te entregou o cajado para você simplesmente colocar lá no quarto e esperar o momento para ele te usar no corpo. E olha o que fala a palavra. Gedeão foi para o lagar e ele começou lá. Você acha que um anjo atrevidamente desceu? Não, ele começou a falar primeiro, ele começou a conversar com Deus primeiro. Qual foi a última vez que você falou para Deus a sua situação? Você já falou a situação da sua família para Deus, já? Você já falou da situação dos seus antes queridos, dos seus amigos, de toda pessoa que está à sua volta, mas você já falou a sua situação para Deus? Você já se comprometeu com Deus? Tem coisas que Deus vai tirar da sua vida e vai doer.